Palavra de Deus, segundo o Santo Evangelho do Senhor Jesus, segundo ele revelou a Mateus, está em Mateus capítulo 3, no versículo 13 até o 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Jesus, nessa época, ele tinha 30 anos de idade. Qualquer pessoa para começar um ministério público em Israel, ele teria que ter no mínimo 30 anos. Só depois dos 30 anos que ele poderia começar um ministério público. E Jesus, antes de começar o ministério público, ele foi a João e recebeu o batismo nas águas, e em seguida o batismo pelo Espírito. Porque nós temos que nascer pela água e pelo Espírito. Ele não precisava disso, porque ele nunca pecou. Mas ele fez como exemplo para nós o que nós temos que fazer. E ele foi batizado pelo Espírito. O Espírito veio sobre ele. Veio numa forma visível, uma forma corpórea de uma pomba. A pomba não é o Espírito Santo, mas veio nessa forma, para que fosse visto. As pessoas que estavam ali, e em especial João Batista, porque esse era o sinal que Deus havia dado para João Batista, que a pessoa na qual o Espírito viesse sobre ele, esse era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. Deus encarnado. Jesus Cristo. Jesus, então, assim ele começou o seu ministério. Dali, você vai ver no capítulo 4, do 1 ao 11, que ele foi levado ao deserto para ser provado. E ali ele passou 40 dias e 40 noites, e sendo provado, venceu a provação, fazendo uso da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e então começou o seu ministério. Seu primeiro milagre está registrado lá em João capítulo 2, que foi lá em Caná da Galiléia, num casamento, né? E ele transformou a água em vinho. Então, o ministério de Jesus começou com poder. Com poder. Porque ele diz na sua palavra, aqui em capítulo 6, João 6, ele diz assim no versículo 63. Aqui, ó. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras que saíam da boca do Senhor Jesus, e deve ser assim com seus discípulos hoje em dia, foi com seus discípulos, e deve ser com seus discípulos de hoje em dia também, com nós, os pregadores do Evangelho, deve ser assim também, dessa forma. As palavras têm que ser, são Espírito e são vida. Por quê? Porque Deus está em nós, o Espírito de Deus está em nós, né? Nós recebemos o Espírito de Deus para ministrar essa palavra
que é espírito, que são espírito e são vida, essas palavras, nós precisamos receber o batismo com o Espírito Santo de Deus, ou o batismo no Espírito Santo de Deus, mergulhar nas águas do Espírito. Quando a gente recebe Jesus, a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, está aqui, ó. Nós recebemos o Espírito Santo, somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Isso acontece com toda pessoa que confessa Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Único e suficiente. Primeiro Senhor, depois Salvador da alma. Porque antes dele ser Salvador, ele tem que ser Senhor. Ele é Salvador daquele que ele é Senhor, daquele que lhe serve, né? Porque ele veio para todos, mas só são salvos aqueles que se submetem a ele, ao senhorio dele. Só eles que são salvos. Então, quando a pessoa recebe Jesus, ele recebe a salvação. E nessa hora, ele é selado com o Espírito, que ele passa a ser propriedade de Deus. Mas isso ainda não é o batismo com o Espírito Santo de Deus. E onde é que eu posso ver essa evidência na Bíblia? Quando Jesus, depois de ressuscitado, encontrando com os discípulos, ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Está aqui em João vamos ver aqui, capítulo 20, no versículo 21 e 22. Está escrito assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Mas isso aqui ainda não foi o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo nós vamos ver logo mais adiante, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 de Atos, no versículo 8, a palavra do Senhor Jesus, antes dele ser ascendido ao céu, antes dele subir aos céus, ele disse essa palavra aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Né? Até chegar até nós, né? Como chegou. Mas aqui está as instruções. Ó. Recebereis poder. Quando? Ao descer o Espírito Santo. E então, depois disso, olha que Jesus já tinha soprado sobre eles e dito: recebei o Espírito. Não é? Mas aquilo não era ainda o batismo. Aqui ele está falando de algo mais ainda. Porque João Batista, quando ele pregava ali as margens do Jordão e batizava as pessoas, ele falava: ó, eu vos batizo com água. É o batismo do arrependimento. Mas o Senhor Jesus virá. Eu estou falando com as minhas palavras. E ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Esse é um outro batismo que todo crente precisa passar por ele, né? E aqui é desse batismo que o Senhor Jesus está falando. Então, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão minha testemunha em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra, começando nas proximidades da onde a gente mora, com os nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, e depois vai se alongando e até os confins da terra. Né?
E isso tudo aqui aconteceu no capítulo 2, né? No capítulo 2, vamos passar aqui para o capítulo 2, ó. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam lá esperando a descida do Espírito Santo conforme a instrução do Senhor Jesus. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Esse é o batismo com o Espírito Santo. A evidência externa do batismo com o Espírito Santo é o falar em novas línguas. É o dom de línguas. Falar em novas línguas. Então, para nós pregar o evangelho de poder, essas palavras que são espírito e são vida, que leva transformação de vida, que liberta o viciado, que restaura o casamento, que cura enfermidades da mente, da alma, enfermidades do corpo físico, que liberta a pessoa das garras de Satanás, porque as doenças, as enfermidades são espíritos malignos, são espíritos satânicos, né? que são repelidos com poder, são expulsos com poder. Para que isso aconteça, temos que receber o revestimento do Espírito Santo através do batismo com o Espírito Santo e com fogo, né? Isso é uma coisa que o crente tem que buscar para si, entendeu? Para que o evangelho seja pregado com poder. Essa é a vontade de Deus. O poder de Deus tem que ser manifesto através da pregação do evangelho. Em Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus chamou os discípulos. Está escrito aqui no capítulo 10, versículo 1 de Mateus. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidades. Foi assim que Jesus mandou eles. Vai, prega o evangelho, liberta os oprimidos e cura os doentes. Isso é o evangelho. O evangelho é com poder. Tem que haver libertação, tem que haver cura, tem que manifestar o poder de Deus. A glória de Deus tem que ser manifesta. Essa palavra não são só palavras jogadas ao ar, como um discurso de um homem sábio, e com palavras bonitas. Não, não é isso não. A pregação do evangelho é com poder. Dos discípulos, só um que era doutor, que foi o apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo. Os outros, você pode ver, um era empregado do governo, o outro, grande parte deles eram pescadores, né? E assim por diante. Então, não são com palavras bonitas, com discursos maravilhosos, que se prega o evangelho. Não que isso seja proibido, claro que não. Porque à medida que você vai estudando a Bíblia, você vai estudando a palavra de Deus, você vai tendo uma intimidade com Deus, você vai ficando cada vez mais culto, mais sábio. Mas isso não pode substituir o poder. Não pode. O poder de Deus tem que ser à frente. A palavra tem que ser com poder. É assim que tem que ser pregado o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 em diante, nós temos aqui o mesmo exemplo.
Jesus ordenando a grande comissão, ordenando que os discípulos fossem e pregassem o evangelho, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Por quê? Porque o Espírito de Deus, que é vida, que é o Criador, está na pessoa. Quando ele impõe a mão, esse poder sai dele e entra na pessoa que está doente, e esse poder cura a pessoa. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha 12 anos de enfermidade, tinha procurado vários médicos, tinha gastado todos os seus haveres, toda a sua riqueza, tudo aquilo que ela tinha de valor, ela tinha gastado com os médicos, com vários médicos. E ela não foi curada. Antes, diz a palavra, ela estava cada vez pior. Mas ela ficou sabendo que Jesus estava ali nas proximidades. Ela tinha uma hemorragia e era, pela lei, impedida de sair em público, de andar no meio das pessoas. Mas ela desafiou isso tudo e colocou no seu coração um pensamento: se eu somente tocar na orla das vestes do Senhor, eu serei curada. Ela pensou. E nesse propósito, nesse pensamento, ela foi até lá, passou por meio da multidão, empurrando daqui, empurrando dali, e se ajoelhou, se curvou diante do Senhor e tocou na orla de suas vestes. Esse toque dela fez diferença, porque o Senhor falou assim: alguém me tocou. A Pedro falou assim: mas Senhor, nós estamos aqui numa multidão, todo mundo se esbarrando aqui um no outro, e o Senhor disse que alguém te tocou? Ele falou: porque de mim saiu virtude, isso é o poder do céu, o fogo do Altíssimo, o fogo celestial. Não é coisa da terra aqui, que as coisas da terra são feitas com material terrestre. Nós fomos feitos do barro da terra. Nós somos feitos de material terrestre. Todas as coisas que a gente conhece aqui, de visíveis, são feitas com material terrestre. Agora nós estamos falando de substância, de material celestial. Esse poder, essa glória, passou do Senhor Jesus para aquela mulher e ela foi curada instantaneamente. Quando a gente impõe a mão sobre o doente, ele é curado instantaneamente. É assim que tem que ser feito, comigo e com você. Essa é a vontade de Deus. Então, o que nós devemos fazer para que essas coisas aconteçam conosco? Nós devemos ter esse conhecimento, a qual está sendo explanado aqui, e em cima desse conhecimento, buscar a Deus para que isso se cumpra na nossa vida. Tem que ter busca, tem que ter objetivo, tem que ter propósito, tem que ser com muita busca, com lágrimas, para poder alcançar esse poder, alcançar essa graça. Não, o Senhor não vai colocando essa unção, esse poder na vida de qualquer pessoa, não. Ele coloca na vida daqueles que querem mesmo, aqueles que querem verdadeiramente, que busca com todo o seu ser, com toda a sua vontade. Eu tenho buscado isso para a minha vida. Eu tenho buscado, porque eu descobri essa palavra e eu quero isso para a minha vida. Eu sei que essa é a vontade de Deus. É a vontade do Senhor Deus para a nossa vida, para que o Evangelho seja pregado com poder, que faça a diferença por onde passar um dos seus servos. Não tem pessoas especiais para Deus. É aquele que buscar, aquele que clamar, aquele que perseverar, que passar pela prova. Esse vai alcançar e vai ser um instrumento glorioso na mão do Senhor, e os enfermos serão curados, os paralíticos vão andar, os cegos vão ver, e tudo aquilo que está lá em Isaías 61 vai acontecer na vida da pessoa, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar boas novas.
Essas boas novas têm que ser pregadas com poder. Deus abençoe a sua vida, que você creia e pratique essa verdade no nome de Jesus.